Graça e paz, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da EBD, da Igreja Presbiteriana Canaã. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Henrique. Bom dia, Israel, Ângela e todo o povo de Deus. Amém, estamos felizes, mais um dia estarmos aqui com o sol raiando e Deus manifestando a sua glória, né? Mais um dia. Hoje nós vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus e eu vou passar a palavra ao nosso querido pastor Manuel. Fala, pastor! 9h33. Amém. Então vamos lá. Nós temos trabalhado aí junto com a igreja sobre este tema, como está a sua bateria, que foi algo proposto pelos jovens lá atrás, e aí eu resolvi descascar, né? Sim. Esse assunto. Vamos começar com a palavra que sempre nos diz de que nós precisamos estar com a bateria fortalecida. E como é que nós estamos com a bateria fortalecida? Como é que nós fortalecemos as nossas baterias nesses dias de liquidez, né? De alta liquidez, né? O texto nos diz assim, Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a águia aqui é o nosso referencial, e eu fiz uma reflexão, né, um contraponto entre esses dois seres aí, a águia e a galinha. E hoje eu quero falar um pouquinho, Israel, sobre um assunto interessante, o ninho da águia. Como que é o ninho da águia e o ninho da galinha, né? Vamos aí ver. Então, nós aprendemos que a galinha faz o seu ninho no chão. E ela fica, por estar no chão, muitas vezes ela acaba sendo alvo de maneira mais fácil, né? De predadores e de outros seres aí que a gente conhece muito bem. Já a águia, de maneira muito diferente, ela faz o ninho no penhasco. Então, esses dois, vamos assim dizer, né, seres, quando assumem as suas posturas, quando assumem o papel de pais, têm posturas, uma faz o ninho no chão e a outra no penhasco. Então, eu quero trabalhar um pouquinho sobre como é que funciona essa questão de ser pai, de ser pais, né, de sermos pais, né, à luz das Escrituras, e como que os estudiosos têm tratado deste assunto. Eu quero dizer para você, Israel, e a todos que nos ouvem, que a Bíblia fala sobre esta questão da criação de filhos. A Bíblia chega a nos dizer que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que ele dá. E que eles são como flechas na mão do guerreiro. Né? Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E esses dias atrás, Israel, eu li um poeta, que eu já citei aqui, de nome Gibran, que é um poeta libanês, e ele fala a respeito da criação, de que os filhos, né? Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Então, verdade. Este poeta aí está citando a orientação do próprio Salmo, se a gente for considerar que o salmista veio primeiro que o poeta. Mas, independentemente, a gente aprende que é uma verdade, né? Então, nós temos que lembrar disso aí. Agora, veja só, como é que tem sido estes pais, né? Como é que tem sido estes arcos que vão servir como impulsionadores dos seus filhos, que são as flechas, né? Eu sempre costumo dizer que se você apontar o arco, a flecha para o seu pé e atirar, você vai machucar você mesmo, né? E eu tenho para mim, Israel, que tem muito pai, muita mãe que
na educação dos seus filhos, acabam criando-os de uma maneira que amanhã ou depois, ou eles serão flechas que não servirão para absolutamente nada, ou então ferirão os seus próprios pais, porque os pais não apontam a flecha para o alvo certo, ok? Então vamos ver aí quais são os tipos de arcos de pais que nós temos, que nós encontramos. Eu fiz um estudo com base num material proporcionado por 2 estudiosos da área de comportamento, e nós chegamos a algumas conclusões que existem 4 tipos de pais. Foi delineado 4 tipos de pais, ou seja, 4 tipos de arcos para os seus filhos. O primeiro tipo de pai que eu quero tratar nesta oportunidade são pais negligentes. Israel, e a todos que me ouvem, estes pais representam 39% dos pais existentes ali, foi diagnosticado, foi classificado como pais negligentes. Como são estes pais negligentes, Israel? O estudo revelou que estes pais praticam no seu ambiente familiar as seguintes posturas, possuem as suas seguintes características. Eles colocam poucas regras e limites. E também, que coisa interessante, poucas regras e poucos limites, e também pouco afeto aos filhos. Olha que coisa interessante. E estes também não se envolvem na vida do filho. Não se envolvem na vida do seu filho. Estes pais não... como diz o ditado, eles acreditam que não devem se intrometer, não devem se intrometer no bom sentido da palavra, né? Não devem fazer parte da vida do seu próprio filho. Né? Os filhos, Israel, interessantemente, né, acabam, diante de pais assim, desenvolvendo uma crença extremamente reveladora, né? Extremamente intrigante. Filhos que os pais não colocam regras, não colocam limites, não dão afetos e não se envolvem na vida do filho, acaba desenvolvendo a crença do seguinte: se ninguém cuida de mim, deve ser porque eu não tenho valor. Ou eu mesmo não me importo, ou não me importo. Nada vale a pena ou nada tem a importância. Israel e todos que me ouvem, filhos assim se sentem abandonados e tendem a abandonar tudo, a se abandonar. Olha que coisa interessante, né? Filhos de pais negligentes tendem a negligenciar a si mesmo. A si mesmo. Então, este estudo disse o seguinte, que quais são os efeitos de pais negligentes na vida de filhos, dos seus filhos. Né? 5% dos filhos de pais assim demonstraram que têm uma boa autoestima, Israel. Olha só, filhos que são negligenciados apresentam apenas 5%, 5% apenas dos filhos de pais assim relatam terem uma boa autoestima. A grande maioria possui baixa autoestima. Né? Os pais são negligentes, as crianças possuem baixa autoestima. Outra coisa interessante, filhos assim, né, foi diagnosticado que menos de 6% se sentem com boas qualidades sociais, boas habilidades sociais. Filhos que são criados por pais negligentes não se sentem hábeis no trato com os relacionamentos
sociais. Olha que coisa terrível. 30% apenas desses filhos, filhos de pais negligentes, são otimistas, Israel. Ou seja, a grande maioria é extremamente pessimista, né? Extremamente pessimista. E aí vem o grande problema. 56% de filhos de pais que são negligentes, que colocam poucas regras, colocam poucos limites, não dão afeto, não se envolvem na vida do filho, 56% sofrem de algum grau de depressão. Olha que coisa terrível, Israel. Imagine. E uma característica muito interessante dessas crianças que são filhos de pais negligentes é que eles se tornam indiferentes para com os próximos, para com o próximo. Sua esposa é professora, né, Israel? Isso mesmo, professor. A pesquisa demonstrou que essas crianças são aquelas crianças que muitas vezes cometem crimes terríveis e são extremamente indiferentes. E quando estão na escola e possuem, e os professores chamam a atenção ou são advertidas por alguma prática inadequada dentro da escola, essas crianças de pais negligentes exercem e praticam um cinismo monumental, extremamente indiferentes, não estão nem aí. Frutos de pais que também não estão nem aí com a vida dos seus próprios filhos. Ok? Então vamos para o próximo tipo de pai aí que a gente descobriu no estudo que nós fizemos. Não é? Então, o texto vai nos apresentar pais permissivos. E aí, Israel, correspondem a 15% dos pais. Estes também praticam poucas regras e também poucos limites. Só que tem um detalhe. Eles aceitam tudo, sorriem de tudo e são minimizadores das consequências e tudo para eles, tudo é normal. Tudo é normal. Esses aqui, Israel, são conhecidos como os tais pais amiguinhos. Sabe aqueles pais amiguinhos, né? Quais são os efeitos deste tipo de pais, né? Que permitem tudo, aceita tudo, sorri para tudo, minimizadores e tudo é normal. Isso demonstrou que, no tocante aos relacionamentos sociais, apenas 25% dos filhos são bem ajustados na interpessoalidade. Aliás, Israel, você sabia que pais dessa característica entram no universo de amizade dos filhos não para conhecer, não para avaliar quem são os filhos que estão com quem os amigos que os seus filhos estão se relacionando, mas muitas vezes eles se envolvem a tal ponto e não de se estranhar que há mães e há pais que acabam se relacionando afetivamente, amorosamente, com os amigos dos próprios filhos. Sim. Sabe isso? É terrível. E é extremamente terrível. E aí, 25% dos filhos de pais assim são bem ajustados na interpessoalidade. A grande maioria também tem problema nas suas relações interpessoais. E mais, no item enfrentamento da vida, 21% de filhos de pais assim relatam terem uma boa autoestima e autoeficácia, sabem enfrentar a vida de frente. Apenas 21%. É muito baixo, não é, Israel? Muito baixo. Muito baixo, ok? E 11% desses filhos são otimistas e confiam na vida e em si e no futuro. Olha que coisa terrível. Pais permissivos acabam por gerar filhos com baixa autoestima e também filhos que não são otimistas, que não confiam em si e nem tampouco no futuro. E, por fim,
3,5% sofrem de algum grau de depressão. E aí talvez você poderia falar, pelo menos não tem depressão. É verdade, pelo menos não tem depressão. Mas só que os estudos demonstram que pessoas que são criadas dentro desse ambiente de permissividade, elas não conseguem florescer devido à falta de serem desafiadas pelos seus pais. Olha que coisa sentida. O desafio aqui, Israel e a todos que me ouvem, é aquele desafio positivo, entendeu? Aquele desafio de ser alcançado, a despertar no ser humano esta postura, né? De desbravar, né? De conquista, né? E para trazer mais informações para nós, o ex-presidente da Sociedade de Psiquiatria Americana fez um estudo interessante, um estudo comparado, e ele classificou 2 tipos de adolescentes. Os adolescentes shopping. Quem são os adolescentes shopping? Aqueles adolescentes, Israel, que só fazem aquilo que querem, certo? Eles não tinham metas e nem cobranças em suas casas, ok? Esses são os adolescentes shopping. E ele fez também, neste estudo, o comparativo entre os adolescentes shopping com os adolescentes engajados. Sabe quem são os adolescentes engajados? Aqueles que ajudam em casa, que eram cobrados por boas notas, que são comprometidos com metas. E qual foi o resultado? Interessantíssimo o resultado. O resultado é que, no tocante à sociabilidade, no tocante às notas, no tocante à inteligência e no tocante ao nível de autoestima, os adolescentes que são conhecidos como adolescentes engajados, os níveis eram muito maiores que aqueles adolescentes que não tinham obrigações em casa, que não eram cobrados, que não tinham metas e que viviam a vida de qualquer maneira, do jeito que dá na telha. Ok? Sim. Então, o que eu quero dizer aqui para todos? Lares divertidos é extremamente bacana, mas pais precisam entender, pais precisam entender o seguinte, que pais que aceitam tudo e entendem tudo no sentido da permissividade, acaba construindo a médio prazo um lar sem rumos, sem rumo. Pais, amiguinhos, deixam os filhos sem os pais. E os filhos, sem os pais, perdem o referencial, a orientação e a inspiração. Então, veja só que informação preciosa. O outro tipo de pai que eu quero tratar agora, ainda que de forma bem básica, são os pais autoritários. 12% dos pais revelaram o estudo serem autoritários. Qual é a característica desses caboclos aí, Israel? Vamos lá. Muitas regras e muitos limites, pouco afeto e pouco envolvimento na vida do filho. Qual é a característica? Linha dura, cheio de verdade e com uma comunicação agressiva. Pais, assim, são pais autoritários que acreditam que uma boa educação se baseia apenas em manter as regras estabelecidas. Regras são boas, é verdade. Limites são bons, é verdade. Mas tudo precisa de bom senso e equilíbrio, ok? A comunicação em lares assim é extremamente violenta. A criança, ela acaba sendo desvalorizada quanto à sua opinião e a importância da sua participação na construção da própria harmonia e desenvolvimento dentro do lar. A comunicação é trucada, né? A comunicação é trucada. Neste tipo de lar, algumas crenças são latentes.
Há muita crença de que a vida não é fácil, a criança não dá opinião que presta, adolescente é aborrecente. Falas são muito naturais nesse tipo de lares com pais autoritários. O filho, se você não obedecer, seu pai vai ficar sabendo. Se você não sabe de nada, moleque, eu sei o que é melhor para você. Cala a sua boca, se não quiser levar uma surra. Você vai prestar o vestibular para a faculdade que eu estou dizendo e não para este curso de vagabundo, certo? Qual que é o resultado? Medo, distanciamento e grande insegurança. Então, quais são os efeitos de situações dessa? 4% das crianças que são criadas por pais autoritários têm boa sensação de autoeficácia. 7% consegue se relacionar de forma eficaz, boas relações sociais. 7% tem um bom grau de otimismo. A grande maioria não sabe se relacionar socialmente, a grande maioria não tem otimismo, 11% apenas possuem uma boa autoestima e 26% apresentam problema de depressão. Agora, vamos lá, então, para terminar com os pais, que eu quero dizer que são os arcos que impulsionam o filho para frente. 34% dos pais são participativos. Israel, vamos ser sinceros, é baixo ou não é? Sim, e deveria haver um reflexo maior, né? Lógico, 1/3 apenas não pode. Nós temos que tomar uma postura, nós temos que dar uma reviravolta nisso. E eu quero apresentar no final aqui uma proposta para todos aqueles que estão nos ouvindo. Sim. Vamos lá. Qual é a característica dos pais que são participativos? Olha que coisa interessante, Israel. Eles impõem regras e limites. Ok? Então, precisa dar regras, precisa impor limites, certo? Precisa estabelecer metas, precisa cobrar os seus filhos para que se desempenhem nos seus estudos. Nós não queremos que os nossos filhos sejam aqueles que vão tirar somente nota 10. Isso daí nós sabemos que isso daí varia e depende de uma série de questões. Mas os nossos filhos, nós temos que incentivá-los e cobrá-los, sim, de se empenharem, entendeu? Precisam fazer suas lições, precisam cumprir as suas obrigações, precisam, sim, desenvolver atividades dentro de casa, precisam trabalhar, precisam ser estimulados a alcançarem os seus objetivos, desbravarem. Precisam, sim, nós temos que fazer isso. Nós temos que estimulá-los nesse sentido. Mas o estudo diz que eles também, esses pais que são participativos, colocam regras e limites, mas também dão muito afeto e se envolvem diretamente na vida dos filhos. São firmes, Israel. Esses pais são firmes, mas não são déspotas. Não são déspotas. Que há uma diferença muito grande. São firmes, são pais respeitosos, mas não são pais que oprimem. Não é, e isto precisa ficar bem claro aqui, ok? E aí eu quero dizer para você, e para encerrar, 3 pontos extremamente importantes para nós refletirmos como pais participativos. Por que nós temos que sermos pais participativos? Primeiro, por causa da alta liquidez que impera em nossos dias. O que é a alta liquidez? É a falta de referências claras e de segurança nas instituições sociais, políticas, familiar, religião e entre outras. Por que isso aconteceu? Um estudioso por nome de Zygmunt Bauman, ele vai dizer o seguinte, que a falta de solidez, essa desconstrução, né, que está acontecendo na nossa sociedade,
a quebra dos valores, a quebra das instituições, a desconstrução da família, a desconstrução do certo para o errado, do errado para o certo. Isso está gerando falta de solidez, e essa falta de referência, diz Bauman, vai gerar pessoas angustiadas e estressadas e, de certo modo, apáticas diante de um mundo que mais assusta do que acolhe. Verdade. Okay? Então, os pais participativos filhos precisam de pais participativos devido ao tempo de alta liquidez que nós estamos vivendo. Agora fica uma pergunta, Israel. A quem interessa essa desconstrução toda? A quem interessa a derrubada de valores, destruição das instituições? Isso é algo para nós, como pais e seres pensantes, precisamos urgentemente refletir. Sim. Uma outra característica que eu quero trabalhar, o córtex órbito-frontal. Pastor, que é isso? Você tá, não deu nem 10 horas da manhã e o senhor com esse assunto, com esse tema, meu Deus do céu, me ajuda aí. Eu acessei um estudo de um especialista da área e ele disse o seguinte, né? Que esse órbito frontal fica na região do cérebro localizada atrás da testa. É responsável pelo processamento das regras sociais, do freio moral e da análise de consequências, ok? Ele serve para isso. Qual que é a questão? Nos adolescentes, ainda não está com suas terminações nervosas completamente desenvolvidas. Os adolescentes não entendem bem certas necessidades ou posições que os pais devem tomar diante da vida deles. Eles não julgam importantes, talvez, algumas coisas, por conta dessa falta de desenvolvimento ainda total dessas terminações nervosas no órbito frontal, eles não vão julgar muitas vezes importantes coisas que os pais participativos terão que julgar como importantes, ok? Por quê? Porque eles ainda não processam muito bem as regras sociais, o freio moral e não analisam as consequências das coisas, ok? Então, o estudioso vai falar que existem 3 itens que são inegociáveis que os pais participativos em mundos de alta liquidez e que em um mundo de relativização devem observar. Primeiro, o cuidado com a saúde. Não é os ideais malévolos, macabros de uma sociedade permissiva que vai dizer o que é bom para a saúde do meu filho. Não é a moda, não é o uso indiscriminado, não é de substâncias sem regras, não é isso. Nós precisamos cuidar da saúde dos nossos filhos. Os pais participativos precisam interferir, sim, literalmente falando. Segundo, cuidado com a formação educacional. Cuidado com a formação educacional. A superintendente da escola dominical terminou de ler um livro que trata sobre o seguinte tema, não é? Quem controla a escola controla o mundo. Então, a formação educacional, nós como pais precisamos acompanhar, nós como pais precisamos nos fazer presente e nós precisamos sim participar ativamente da educação dos nossos filhos. A parte do ensino, é verdade, e a parte da formação como um todo. E terceiro ponto, cuidado com a moral. Cuidado com a moral. E talvez você possa estar perguntando, pastor, esse camarada que escreveu aí é da igreja? Não, este não é. É um psicólogo que desenvolveu este estudo e ele mostra isso, que os pais participativos precisam tomar cuidado com a saúde, cuidado com a formação educacional e cuidado com a moral.
E talvez você possa estar perguntando, cuidar dá trabalho, né? É verdade. E olha só o que o Fryman diz. Cuidar dá trabalho, sim. A questão é que não cuidar custa mais caro lá na frente. E eu quero, então, te fazer um marketing aqui. Você talvez está falando, pastor, mas o senhor apresentou os problemas, mas não apresentou a solução. Então, eu quero apresentar aqui uma solução. A Escola Bíblica Dominical da Canaã está ministrando um curso fenomenal, um curso exponencial, uma preparação. Israel, eu vou falar aqui, ó, galáctica, uma formação top 5, gratuita, extremamente gratuita. Nós não cobramos absolutamente nada. Todo domingo, 9h30, você tem que estar conectado conosco e aprender na classe das mulheres a resolução de toda mulher, a mulher que é participativa, a mulher que é gestora do lar, a mulher que vai fazer a diferença dentro da sua casa. Ela vai ser a rainha do lar, sim. Ela vai dar o rumo. E nós estamos ensinando lá, com as professoras lá da escola dominical, a resolução de toda mulher. Olha aqui, ó. Se você anda pensando que os crentes são gente tapada, não. A professora lá da escola dominical da classe da mulher, uma professora é advogada, dá uma aula daquelas de arrebentar. A outra é administradora, com formação em administradora. E a outra que dá aula lá é gerente da empresa onde ela trabalha. E, além de tudo, o que é mais importante, são servas do Senhor, mulheres que vivem as verdades do reino dentro da própria casa, ok? E aí você fala, pastor, e como é que ficam os homens? Os homens também estão tendo aulas, estão tendo um curso neste livro, domingo após domingo, com professores exponenciais, homens que se preparam, que dão a aula, que se aplicam para ministrar esse curso para você, literalmente a lidar como ser um bom homem dentro de casa. E você talvez possa estar pensando, como são eles lá? Eu vou também dizer, um professor é contador, ok? Trabalha, tem formação na área contábil, tem formação na área contábil, atua como trabalhando no ramo do comércio, se a minha memória não me trai. O outro é administrador, extremamente estudioso, com pós-graduação também. E o outro é advogado, que também possui uma formação na área das ciências jurídicas. E o que é melhor e o que é mais importante? São chefes de casa e são servos de Deus que não cobram absolutamente nada para dar um curso e uma formação para você ser um pai participativo e a sua família ser conhecida como um ninho de águia para impulsionar os seus filhos para frente e para a glória do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça parte dessa escola bíblica dominical. Israel? Amém. Nós louvamos a Deus mais uma vez por podermos meditar e aprender um pouco mais sobre nossa responsabilidade como pais, né? Nós estendemos o convite a participar da Escola Dominical conosco. Faça uso das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nós estamos esperando por você, para que possamos crescer e caminhar juntos, né, no conhecimento de Deus. Nós vamos nos dividir em salas agora. Que Deus abençoe e que a palavra de Deus encontre lugar em seu coração.